Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Tremendo trabalho. Muito obrigado, Enoch, mais uma vez, por nos ajudar junto com sua esposa nesse importante ministério de mídia da nossa igreja. É um privilégio tê-lo conosco e pessoas tão talentosas em nossa igreja. Sobre a semana de oração, é claro, nós estamos aí num período diferente, novamente, de lockdown, proibidos os cultos presenciais, temos tido cultos online já há algumas semanas, e algumas pessoas têm me perguntado, pastor, e a semana de oração? Nós vamos manter, claro, você ora em casa, a gente ora aqui, você vier, oremos aqui, os pastores estarão aqui orando, né? E eu quero que todos estejam orando durante essa semana. Foi tão interessante nós que estamos aqui, nesse momento que estava passando os anúncios, quando falou da semana de oração, deu um trovão aqui. E trovão sempre representa a presença de Deus. Deus respondeu do céu, amém, que o meu povo vai orar, né? Quando vocês ouviram aqui o trovão, né? Deus falou, amém, que vocês vão... Olha de novo. A glória a Deus, gente. Deus fala, queridos. Deus quer que o seu povo o busque e ore nesse momento que a gente está vivendo. Glória a Deus. Eu fiquei muito emocionado agora. Glória a Deus. O Senhor ouviu a voz de um homem, como um pecador como eu. Glória a Deus. Olha, só uma coisa muito importante para vocês. Semana passada, está lá aí no nosso canal do YouTube, eu preguei uma mensagem, creio eu, muito importante para a igreja, para tempos como esse. Se você não assistiu, assista essa mensagem, a armadura de Deus. Eu saí daqui muito tocado por aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Foi realmente uma mensagem vinda do céu para nós, nos prepararmos para os dias que estamos vivendo. E eu falava que todo soldado necessita de vestimentas apropriadas, e existe vestimentas apropriadas para toda ocasião. E o momento que estamos vivendo, mais do que nunca, é um momento de guerra. E temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. E eu disse na semana passada que parte da armadura, não fisicamente, mas da armadura espiritual que Paulo colocou lá, é a oração. E nós precisamos de orar, igreja. Nós precisamos de estar unidos em oração. Por isso que nós temos convocado todos os meses uma semana de oração na nossa igreja. Nós começamos com 21 dias de jejum, se é que você se lembra, esse ano. Deus estava dizendo, esse ano vai ser pedreira. Então, jejum e ore. E a gente começou jejuando e orando. E depois disso temos tido várias semanas de oração. Só que agora a gente colocou uma vez por mês, porque cremos que somente através da oração que nós iremos ver o resultado que estamos buscando. Estou gastando um tempo nisso porque é muito importante. Amém? Eu trazer agora a mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração. Geralmente a gente prega em séries na nossa igreja, mas durante esse período nós estamos livres, né? Porque é um mês de férias e geralmente nos meses de férias a gente faz assim uma busca daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, talvez durante o ano ou através dos acontecimentos que estão mais próximos, cotidianos e semanais e diários, que tem mudado bastante. E hoje Deus colocou algo no meu coração essa semana que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero começar com uma pergunta bem retórica, e eu sei a resposta. Quantos aqui já perderam algo de muito valor que te deixou triste? Você que está me assistindo aí, quantos já perderam algo de valor que você ficou muito triste? Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu e a minha esposa andávamos pelos muitos Goodwills da vida. Só quem é daqui vai entender. Goodwill, né? Um lugar onde é o brechó aí do Brasil. Roupas usadas, onde as pessoas doam roupas e você vai lá e sempre tem um defunto do seu tamanho, sabe? Sempre as pessoas morrem, vai lá, doa as roupas dela e sempre tem alguém que é do seu tamanho, serve, e a gente amava o Goodwill. E eu me lembro quando eu fui para o Goodwill, logo no começo, lá, a gente passeando, comprando, felizes, era tanta roupa que a gente comprava, eu e minha esposa, garotos de 20 anos de idade. Eu tinha um óculos Ray-Ban, na época, eu dei um rim e eu acho que uma perna para comprar aquele Ray-Ban no Brasil. Aquele aviador, que ele prendia atrás assim. Quantos sabem o que eu estou falando? Gente, eu amava aquele óculos. Até hoje eu sinto falta e a perda daquele óculos. Eu estava no Goodwill e lá, né, claro, dentro, o óculos escuro, eu tirei, coloquei ele em cima assim e fui embora. E quando eu me dei conta, eu voltei, cadê o meu óculos? E foi algo terrível, perder algo que você gosta, algo que você ama, algo que você estima e algo que faz parte de você. Afinal de contas, eu dei um rim e uma perna para comprar aquele óculos no Brasil antes de vir para cá.
E mais tarde, claro, isso passa, mas todos nós já perdemos algo. E quando se perde algo assim, físico, material, que pode ser reposto, mesmo que caro, mesmo que difícil, já é triste. E quando o que se perde é algo irreparável, algo que não tem como você comprar, repor, colocar outro no lugar. Não é simplesmente um objeto, não é simplesmente uma coisa que você gastou muito dinheiro para comprar. Por que eu estou falando isso? Porque existem perdas que são irreparáveis. Existem perdas que não existe como você simplesmente repor, perdeu e tudo bem. Há dores da perda que não tem como você preencher. E somente a pessoa, somente aquilo, o objeto também, que existem objetos irreparáveis, serve. Não existe outro que pode substituir. E deixa eu dizer algo para vocês. Essa dor ela é terrível. E muitos de vocês agora estão se identificando com essa dor, de perder algo irreparável. Seja um objeto, porque existem objetos irreparáveis. Eu me lembro que quando eu fui numa ocasião ao Brasil, uma tia minha pegou um relógio velho, todo quebrado, arranhado, que meu pai tinha, e me deu. Ela disse, olha, esse relógio está conosco já há anos, e pertenceu ao seu pai. Aquele relógio não tem como ser substituível. Ele é único, ele pertenceu a uma pessoa muito querida, importante para mim. Então, se eu perdê-lo, se eu não encontrar, não é, eu vou comprar outro igual. Não, só serve aquele. Então, existem objetos que são irreparáveis e existem pessoas que são irreparáveis. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de eu entrar nesse assunto hoje, eu quero que você saiba, você que está me ouvindo, que Deus conhece essa dor. Deus conhece, não no fato que Ele é Deus, sabe todas as coisas, Deus já sentiu essa dor. Se você conhece a história da Bíblia, conta que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança e o colocou no jardim do Éden para que ambos pudessem se relacionar. O projeto de Deus era que o homem diariamente estivesse com ele para conversar e que os dois tivessem ali um relacionamento próximo. Mas um dia a Bíblia conta que o pecado entrou no mundo e, consequentemente, rompeu esse relacionamento entre Deus e o homem. E por causa da santidade de Deus, foi necessário que o homem fosse tirado da presença de Deus. E algo se perdeu. Deus, ali naquele momento, sentiu a primeira vez a experiência da perda, de perder um relacionamento com a pessoa irreparável. O ser humano é irreparável, os anjos não serviam, a trindade não servia. Deus quer e queria ter naquele momento um relacionamento com o homem. Quantos podem dizer amém? E ao sair do homem, a partida do homem, eu me refiro ao homem e mulher que foram tirados do jardim do Éden, Deus sentiu essa dor. Isso é tão verdade, queridos, é tão realidade que a narrativa bíblica, toda ela descreve a busca de Deus atrás de um homem que saiu. Toda a narrativa bíblica, você vai perceber que Deus está de volta tentando reatar o que se perdeu, de reencontrar o que se perdeu, de buscar o que se perdeu. Isso é tão verdade que em Lucas capítulo 19, verso 10, Jesus resume, eu tenho projetado para você, a sua obra, o seu ministério com a seguinte frase: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O projeto de Deus, desde o início ao fim, é buscar o que se perdeu, porque é uma perda irreparável. Não era simplesmente Deus dizer, olha, agora eu me contento com os homens, com os anjos, eu me contento simplesmente com o céu. Não, Deus ainda está em busca do homem. A Bíblia termina com um dos últimos livros, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, Jesus dizendo, eis que estou à porta, e foi aqui citado na hora do louvor, e bato. Do começo ao fim, Deus atrás, e Deus continua batendo na porta do coração do homem. Eu quero reparar essa perda, eu estou ainda buscando o que se perdeu. O tema da minha mensagem hoje é por que se perdeu? Por que se perdeu? Eu vou mostrar para vocês que existem várias formas e várias razões por que se perde algo. E, consequentemente, a gente vai se identificar com essas perdas
e vamos poder agir em cima delas. Eu quero usar uma história que está em Lucas, capítulo de número 15, bem conhecida essa história. Eu não tenho o texto projetado, eu queria que todos que estão presentes aqui, que vieram nos ajudar nesse culto online, e você que está em casa, lesse comigo, porque eu quero que você tome nota daquilo que o Senhor colocar no seu coração. Eu gosto de ver pessoas que utilizam papéis e cadernos para anotar aquilo que o Espírito Santo vai falar com você durante uma mensagem. Isso é uma forma que o Espírito Santo depois reativa essa mensagem dentro de você, mesmo que você não pode fazer isso agora no seu celular, highlight ali, coloque um comentário seu próprio, que o Espírito Santo vai usar isso para a sua vida. Essa história encontra-se somente em Lucas, e Lucas é o único dos 4 evangelistas que nos dão essa história, essa parábola que a gente vai ler aqui. A partir do verso 1, a leitura é longa, do verso 1 até o verso 24 de Lucas, capítulo 15. E chegaram-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes pôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando, e a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas era uma moeda de um valor até expressivo na ocasião, se perder uma delas, uma dracma, não acende uma candeia, não acende uma lamparina, não acende uma vela, e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se aos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos jornaleiros, ou em algumas traduções, trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei com meu pai e perdi-lhe, e direi-lhe: Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como tu bem um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão e alparcas ou sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e o matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Preste atenção, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu queria hoje compartilhar com vocês o que o Espírito Santo colocou no meu coração bem rápido sobre essa parábola, mas o meu foco principal estará como tema da minha mensagem na conclusão. Quero só rapidamente cobrir essa parábola.
Entendendo a parábola de Lucas capítulo 15. A primeira coisa que muitos não entendem é que essa é uma parábola. Diga comigo, uma parábola. As pessoas têm a tendência de dividir essa parábola em 3 parábolas. Mas claramente Jesus diz ali no verso 3, e propôs esta parábola, artigo definido, uma parábola com 3 partes, com 3 alegorias distintas. Jesus contou-lhes uma parábola. A parte das ovelhas, a parte da moeda e a parte do filho é parte de uma única parábola. E hoje, ao ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que você nunca mais vai cometer o erro que muita gente comete ao usar as ilustrações, a alegoria que Jesus utiliza nessa história. Toda essa história faz parte de um mesmo pensamento, de um mesmo contexto. Qual era o propósito de Jesus ao contar essa parábola? Tem essa pergunta projetada para vocês. Qual era o propósito de Jesus? Jesus tinha um hábito, uma forma de ensino muito peculiar. Quando Jesus era questionado, ou quando Jesus era indagado, ou quando Jesus era colocado sobre a parede, Jesus, ao invés de responder imediatamente, Jesus contava uma história. E uma história essa que era comum para as pessoas dos seus dias. E através dessa história, através dessa parábola, Jesus respondia a pergunta, Jesus rebatia o que lhe estavam acusando e Jesus trazia um grande ensinamento. E qual então era o propósito? Jesus queria falar do valor da vida. Você observou no verso de número 2 que os escribas e os fariseus, que eram pessoas que a gente deveria ter até um tipo de alegria ao vê-los servindo a Deus, eram pessoas que temiam a Deus, não estavam entendendo Jesus comendo com o pecador. No verso de número 2 diz que eles criticavam Jesus ao se sentar com o pecador. Olha o que o texto diz, e os escribas e os fariseus murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, eles não entendiam o valor de uma vida. E por isso eles estavam criticando, murmurando, falando de Jesus nas costas. Porque quando a pessoa não entende o valor de algo, vou pegar um objeto aqui, elas vão criticar se você perde esse objeto. Poxa, era só uma Bíblia velha, rasgada, segurada de tape. O pastor Tinha, agora ele está correndo atrás da igreja inteira, atrás dessa Bíblia. Bem, eles não sabem que essa Bíblia me foi dada em 2001, quando eu fui consagrado a pastor. E ela está comigo desde então. Então ela tem um valor único para mim. E quando as pessoas não sabem, elas observam apenas um trapo velho, elas dizem, isso não tem valor. E para muita gente, uma vida não tem valor. Elas observam uma pessoa num semáforo da vida, numa calçada, elas não sabem o valor daquela vida. E ela diz, é apenas um drogado, é apenas uma pessoa que fez escolhas erradas na vida, é apenas um morto de fome. Elas não sabem o valor da vida. Uma vida, queridos, não pode ser reposta, a vida não pode simplesmente, com um piscar de olhos, ser colocada a pessoas que têm milhões de dólares e não conseguem dar a vida, aumentar 1 minuto sequer a sua vida. A vida tem um valor imprecedente. Jesus conta essa parábola justamente para responder esse questionamento indagado por esses homens que deveriam saber o valor da vida. Jesus então usa 3 ilustrações, 3 alegorias para falar o valor de uma vida. Primeiro ele usa a ovelha perdida, a ovelha. A primeira ilustração que Jesus faz nessa parábola é de um animal que todos conheciam. Talvez animais para nós aqui conhecidos é esquilo, né? Todo mundo sabe o que é um esquilo. A gente corre aqui na rua, passeia, vê um esquilo. Corvo é comum aqui, corvos são comuns aqui onde a gente vive. Então, Jesus faz uso de um animal comum que todo mundo sabia e geralmente todo mundo tinha pelo menos alguns desses animais. Possuíam, porque eram animais domesticados e animais esses que traziam benefícios para famílias que o possuíam, como carne, leite e até mesmo lã para se cobrir no inverno. Então Jesus, usando esse animal, faz aí uma ilustração muito interessante. Olha o que ele diz. Quem dentre vós, porque Jesus sabia, quase todo mundo tem ovelha. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Nós que estivemos em Israel, ainda hoje vimos essa cena. Porque Israel é muito seco, Israel é um grande deserto. E nós observamos alguns pastores de ovelhas no campo, quando nós saíamos, por exemplo, de Jerusalém até Massada, até a região do Mar Morto,
e o ônibus passeando ali, nós olhávamos para a lateral, muito seco, não tem nenhum tipo de vegetação forte, só apenas rasteira, e de repente você via um jovem, e eu me lembrei de Davi, sentado numa pedra com um pedaço de madeira e algumas ovelhas próximas a ele, e eles a observando, deixando que elas pastem aquela vegetação seca do semiárido do país, né, de Israel. E Jesus utiliza essa parábola porque era comum as pessoas terem essa visão clara na mente deles. Uma ovelha numa região como essa tem muito valor, porque é uma região onde não se consegue muito bem, facilmente alimento. Principalmente naquela época. Hoje Israel é muito evoluído, Israel tem uma capacidade de produção enorme no pouco espaço que tem, mas na época, uma ovelha, embora você tinha 100, tinha muito valor. Então, Jesus faz essa pergunta, qual de vocês, e a resposta é retórica, tem a resposta já na ponta, claro que eu vou atrás, né? A resposta era óbvia, qualquer um deles que se perdesse uma, iria atrás. E quando encontrasse, faria uma grande festa, como disse Jesus, e se alegraria com seus amigos por ter encontrado essa ovelha. Observe que Jesus vai fazer o que é uma progressão no pensamento deles. Eu quero explicar isso mais para vocês no final, mas observe a progressão que Jesus vai fazer no pensamento deles, demonstrando o valor da vida. O coração de Jesus, o objetivo de Jesus era falar do valor da vida. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui nessa parte dessa parábola, dessa única parábola, que muitos dividem essa parábola em 3 e cometem um grave erro aqui, que muitas pessoas usam essa parte da parábola para dizer que nós, tem 2 pastores ali sentados, eu que estou aqui, tem mais pastores dessa igreja, nós pastores temos a responsabilidade de ir atrás das ovelhas perdidas. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram? Levanta a mão se você já ouviu. Pastor, você tem que ir atrás das ovelhas perdidas. Eu acho que a pessoa não leu o texto direito, porque Jesus está falando com quem? Com quem que Jesus está falando? Porque quem está em casa escreve aí. Escribas e fariseus, não com pastor de ovelha. Preste atenção, primeira coisa. E Jesus fala com eles, pergunta, qual dentre vós? Jesus estava falando com todos, e não com um grupo específico de pessoas. Jesus não disse qual pastor, e naquele caso, mesmo se usasse a palavra pastor, estaria fora de contexto, porque Jesus não estava falando só com pastor de ovelha, Jesus estava falando com todo mundo. Qual de vós, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás dela? Então, nunca mais permita que alguém use esse texto fora de contexto para aplicar para pastor. A responsabilidade do que eu estou falando hoje é para todos. Diga para todos. Diga mais alto, para todos. Na televisão, até chegar aqui, para todos. Todos nós. Se você tem algo de valor, você vai atrás até encontrar. E Jesus utiliza essa parábola de uma forma poderosa. Segundo, Jesus entra agora na moeda perdida. Eu quero ser breve aqui também. Após falar da ovelha, uma ilustração comum, um animal que todos possuíam, Jesus também fala de um outro. Aí ele falou, vai que tem alguém aqui que não tem animal. Vai que tem alguém aqui que não gosta de animais. Vai que a pessoa é da cidade mesmo, é um desses fariseus. Não, ele não pode, eu vou usar a moeda, porque moeda e dinheiro esse povo gosta. Vocês estão entendendo, né? Então, Jesus faz assim, então já que você não entendeu do valor da ovelha, vai que você não gosta de ovelha, deixa eu te contar ainda nessa parábola um outro exemplo, que é de uma moeda, que é algo que todo mundo possuía, uma dracma. Dracma era geralmente utilizada para pagar impostos do templo, era utilizada para você comercializar pequenas coisas, pequenos objetos, então todo mundo possuía uma dracma. E aí Jesus aqui, mais uma vez, não está falando com pastor de ovelhas, Jesus também não está falando só com mulher. Ele está dando o exemplo da mulher porque ele está utilizando o exemplo agora de uma casa e no contexto daquela ocasião, quem fazia essa atividade que ele vai usar nessa parte da parábola eram mulheres. Tá bom? Estão entendendo? Não que homem não pode varrer a casa, quantos homens podem dizer amém? Não que homens não podem ajudar a limpar a casa, né? Eu ajudo a limpar a minha casa, ontem eu estava lá com um vacuum limpando a minha casa. É comum hoje na nossa, mas naquela época Jesus utiliza uma mulher porque era comum as mulheres fazerem isso na cultura pela qual ele está utilizando essa ilustração. Então ele diz, qual então a mulher que tendo 10 dracmas e se perder uma delas, né? Não acende uma candeia. Olha que o Jesus está dizendo o seguinte, vai que perdeu e está escuro. Então ele está usando todo tipo de recurso que ele pode para dizer a pessoa vai fazer o que ela pode para ir atrás dessa moeda. Então ele acende a candeia, essa mulher
varre a casa. Eu fico imaginando ela movendo os móveis, né? Tirando do que encostado. Tem que estar aqui, porque eu perdi, foi aqui dentro, tem que estar. Não perdi lá fora, eu perdi aqui dentro, porque ele está falando dentro de casa. E então ele busca com diligência, ela busca com diligência até encontrar. E achando, como Jesus faz, quais de vocês não se alegraria? Quais de vocês, tendo uma dessas moedinhas, que talvez era um valor assim até para alguns, um dia de trabalho inteiro, encontrando, não se alegraria ao achá-la depois de uma busca diligente? Uau, a resposta óbvia, todos eles pensaram, eu me alegraria se eu achasse uma moeda. Estou até me lembrando que um dia eu perdi uma e não achei, eu fiquei muito triste, né? E alguns estavam pensando, poxa, eu já perdi dinheiro. Quantos já perderam dinheiro, né? É muito chato. E quantos já encontraram dinheiro? É muito bom achar dinheiro, né? Principalmente quando não é seu e agora virou seu, né? É muito bom. Eu conto rapidinho esse testemunho. Uma vez a minha esposa encontrou, indo no Kaiser, minha filha tinha nascido naquela semana. Eu preciso de outro milagre desse, Jesus. Então, só para ele ouvir, vai que ele dá um trovão respondendo, né? E aí a gente recebeu uma notificação no hospital que a minha esposa tinha que voltar no hospital, porque a minha filha nasceu num andar no hospital que tinha uma pessoa infectada com tuberculose e todas as pessoas ali tinham que passar por teste. Minha esposa foi, passou o dia inteiro lá e ao sair, ela me ligou, falou assim, amor, estou aqui na porta do elevador, encontrei um bolo de dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Um tanto de dinheiro, não sei o que eu faço. Eu falei, alguém deve ter perdido, a pessoa vai ficar aí, perdeu, vai voltar, fica aí só um pouquinho, aguarda aí. Aí passa-se uns 40 minutos, eu falei assim, amor, estou aqui ainda, não apareceu ninguém olhando para o chão. Eu falei, a pessoa vai aparecer olhando para o chão. Eu falei assim, então, minha querida, vem embora que é bênção do Senhor. Né? É Deus dando dinheiro. Chegamos em casa, foi contar, era $3.000, né, de cash. Então, imagina como Deus foi bom. Então, é bom encontrar dinheiro. Todo mundo gosta de encontrar dinheiro, né? Na época foi bom que eu comprei a passagem para minha sogra e mandei ela embora. Glória a Deus. Pura verdade, gente. Eu não tinha dinheiro para mandar minha sogra embora. Jesus agora utiliza a terceira parte da mesma parábola, que é o filho perdido. Nós conhecemos como o filho pródigo. Amém? Após essas duas ilustrações, Jesus disse que um certo homem, agora olha bem, olha a progressão. Quais de vocês, dentre vós, qual a mulher e qual é o homem? Não, olha bem que Jesus não está apontando um grupo específico de pessoas. Jesus está falando de forma genérica, porque o ponto dele não é a quem ele está falando, mas o que se perdeu. Amém? O que se perdeu, o que foi perdido. Então ele começa com ovelha, ele começa depois fala da moeda, agora ele vai falar de pessoas. Aí Jesus vai no ponto, vai mexer na ferida. Ele disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me os bens da minha parte que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Esse filho sai de casa de seu pai e passa a viver uma vida dissoluta. E após perder tudo que o pai deu para ele, ele finalmente lá no fundo do poço reconhece, volta e restaura o seu relacionamento com o pai. Na cultura que Jesus conta isso, queridos, tem um ensinamento aqui muito importante. Porque até hoje isso seria significativo, mas naquela época, pedir a herança em vida era uma ofensa muito grande. Porque era como se o filho estivesse dizendo, pai, na verdade, eu gostaria que o senhor estivesse morto. Mas já que o senhor não morreu ainda, porque para mim a sua vida não importa, eu quero o que o senhor tem, me dá o que é meu, em vida mesmo. Já que o senhor não morre, o senhor está durando muito. Então eu quero o que é meu, que eu quero viver a minha vida. Então aquilo soou de forma muito ruim, porque era para esse pai, ao ouvir isso, não ter a reação que esse pai teve. Mas Jesus está falando do valor da vida. Jesus está mostrando para essas pessoas que uma vida, por mais terrível que tenha sido as atitudes, as posturas que ela tenha tido tomar na vida, ela tem muito valor. Ela tem muito valor. O que justifica o valor de uma pessoa não é o que ela fez, é a vida em si. Preste atenção. Não é o que ela fez. Não é as atitudes que ela teve durante a vida. Mas é a vida em si que é insubstituível, é irreparável e não tem como pôr outra no lugar. Jesus então conta essa parábola, essa parte aqui do filho, que é fortíssima. No contexto, se você aprofundar nesse estudo dessa parábola e observar cada uma delas, você vai ver como Jesus fala aqui com assuntos muito delicados. Bem,
Qual é a progressão do que se perdeu? Eu tenho projetado para você. Se você gosta um pouquinho de matemática, e não é por acaso que Jesus coloca da forma que colocou, existe aqui uma progressão muito interessante, que eu acredito que não foi coincidência, foi coisa realmente providência de Deus. Jesus diz primeiro que de 100 se perde uma. Ou seja, e mesmo assim, você tendo 100, perdendo uma, você vai atrás. Ou seja, uma proporção de 1% de perda. 1% de perda não justifica você deixar para lá. Quantos podem dizer amém? Estão me entendendo? 1% de perda não justifica deixar para lá. Porque se você perdesse uma ovelha no meio de 100 que você tem, você faria de tudo até encontrá-la. Aí a proporção aumenta. Jesus diz assim, aí você agora tem 10 e perde uma. Quantos entendem um pouquinho de matemática? Qual é a porcentagem? 10%. 10% é um pouco mais... Não, e mesmo assim, você vai atrás. Aí Jesus dá um cheque, mas quantos amam Jesus? Eu amo do jeito que Jesus ensina, porque esse aqui é o ponto da minha mensagem na conclusão. Aí Jesus faz uma aplicação que você fala assim, meu Deus, deu um nó na minha cabeça, porque quando essa passagem veio no meu coração, eu compartilhei com o pastor Paulo, ele falou, eu nunca vi isso, pastor. Eu falei, nem eu, foi o Espírito Santo que me mostrou. Ele disse o seguinte, mas agora o pai tem 2 filhos e perde um. Quantos por cento? 50%. Uau! Então esse pai ficou doido para ir atrás. Not really. Que em conclusão essa mensagem eu quero trazer para você é o seguinte, por que se perdeu? Se você observar aqui, existem 3 aplicações por que se perdeu, e eu vou aplicar já para a gente, para a igreja, porque essa é a minha preocupação de pastor dessa igreja, é a minha preocupação de você que está me assistindo. Por que estão se perdendo? Eu fiz algumas perguntas no meu coração, por que se perdeu? Por que se perdeu? E eu fiquei pensando na primeira parte da parábola de Jesus. Por que uma ovelha se perde? Bem, se você conhece um pouco de animais e um pouquinho do campo, você vai perceber que a ovelha não é um animal muito inteligente, muito esperto. Ovelha, elas fazem coisas que a gente fica às vezes pensando, poxa vida, não é à toa que a gente é chamado de ovelha, né? Pai do céu, né? Essa ilustração é perfeita, porque ovelha faz umas besteiras, né? Se você gosta do campo, observa um de ovelhas e qualquer semelhança é mera coincidência. Tem uma passagem muito conhecida na Bíblia, né? O Salmo 23, que é... Salmo 23, 91, me fugiu agora. Unge a minha cabeça com óleo. Salmo 23, né? Unge a minha cabeça com óleo. Você sabe por que o pastor ungia a cabeça da ovelha com óleo? A gente toma hoje com a aplicação, o Espírito Santo. Não. É porque a ovelha tinha a tendência de enfiar a cabeça em lugares e não sair. E com óleo escorregava e saía. Prestou atenção? A unção te livra de ficar preso. A unção te protege do perigo. Tem essa aplicação também, com outra mensagem um dia eu vou te explicar sobre isso, tá? Mas ovelha, o pastor, quando pegava aquelas piorzinhas, aquelas que é... Sabe aquela ovelha que é... A gente chama no nosso contexto de ovelha negra. Aí o pastor fala assim, essa ovelhinha aqui é muito óleo. Pega aí, o óleo na verdade era um sebo da própria gordura do carneiro, da ovelha que passava, lambrecava ela toda na cabeça. Porque falou assim, se ela enfiar a cabeça, ela não vai ficar presa e não vai ser comida por animais quando estiver presa, porque ela não vai nem poder correr, ela vai estar lá presa fácil. Então, se você observar, ovelhas não são espertas. E ovelha se perde justamente por isso, por não serem espertas, por não ver perigo. E Jesus fala assim, a ovelha, ela é assim. Ela começa a comer aqui, olha o matinho ali, ela vai indo ali. Por isso tem o pastor. Por isso que o pastor protege. É para guiá-la, para ela não ver abismo, para ela não ver o perigo do animal que está próximo, porque ela só pensa em comer. Ela só quer satisfazer ali na hora o prazer. A tendência dela, o foco dela, eu preciso, eu quero. E o pastor de vez em quando tem que dizer, minha filha, levanta, vamos beber água também, não é só isso não. Vamos descansar. Olha, está escurecendo, olha o perigo. E Jesus então conta essa parte aqui, para dizer assim, olha, a ovelha se perde por razões óbvias, porque elas não estão ali simplesmente para observar os perigos da vida. Precisa que alguém observe sobre ela.
E eu quero que você observe, aqui Jesus está trazendo para nós uma poderosa ensinamento. Porque não é responsabilidade do pastor, é de todos. Lá, se você for hoje lá, existem várias pessoas que são pastores. Eu quero dizer, você que está me assistindo, todos vocês que vieram aqui para me ajudar nesse culto, vocês são pastores. Deus colocou alguém na sua vida para você cuidar. Isso é ser corpo de Cristo. O cristianismo, a beleza dela, da forma que ela foi colocada para a gente, é que nós somos um corpo. Nós somos parte de um grande edifício e todos somos iguais. Essa ideia que tentaram fazer do cristianismo uma instituição onde existe uma estrutura, onde determinadas pessoas são maiores do que a outra e que se você quiser chegar a Deus, você sabe o que eu estou falando, você tem que passar por ela, foi abolida na cruz do Calvário, amém? Jesus rasgou o véu para dizer todos nós, ele estava falando aqui com fariseus, com escribas religiosos, dizendo não, todos somos iguais. Ele diz, quais de vocês, todos nós, temos alguém para cuidar. Se você perdeu, você tem que ir atrás. Eu quero deixar uma mensagem para a igreja hoje. Há pessoas, porque a pergunta da mensagem é, por que se perdeu? Há pessoas que estão se perdendo por descuido delas, por distração delas, por não estarem prestando atenção nos perigos que estão à sua volta, por estarem focando somente em satisfazer a sua carne agora. E é a nossa responsabilidade ir atrás dessas pessoas. Você está me entendendo? E dizer para ela, cuidado, o perigo está aí, você não está vendo, a noite está chegando, o inimigo está ao seu redor. A mensagem da semana passada conecta com hoje, nós estamos numa guerra, e Jesus diz, por mesmo que seja uma só, a gente tem que ir atrás, não é porque estamos ainda bem com a igreja que está grande, não, mesmo assim, porque o valor de uma vida não é pela quantidade que se tem ou que não se perdeu, é porque ela é irreparável. E Jesus diz, essa ovelha se perdeu por distração própria. Na segunda parte da parábola, Jesus fala da moeda que se perde. Moeda, se você me acompanha no mesmo raciocínio, eu disse que a ovelha tem uma característica própria, que é o quê? De não ser muito esperto. Mas Jesus traz agora um outro lado da moeda, porque a moeda não tem vontade própria. Não que na aplicação que eu vou fazendo depois, a pessoa não tenha vontade, mas entenda o que Jesus está tentando dizer. Jesus está dizendo, na segunda parte dessa parábola, a moeda se perde agora não por distração da ovelha, mas por descuido da dona. Não estou falando com mulheres, todos nós somos agora culpados disso. Há pessoas que vão se perder por descuido nosso. Quantos podem dizer, sem sombra de dúvida que o Espírito está falando? Eu entendo, pastor. Descuido nosso. E se perde, sabe onde? Dentro de casa. Não é sair e começar a caminhar pelo mundo. Não, está aqui dentro e está perdido. E o Espírito Santo está mandando dizer para nós, como igreja, é tempo de mandarmos realmente tudo que está sujo, varrer toda a casa, iluminar. Querido, não existe nada que ilumina mais do que a palavra. A palavra é luz que ilumina o meu caminho. Esse é um tempo da igreja expor a palavra de Deus nas vidas. Doa a quem doer e dizer, querido, nessa vida que você está levando, aqui dentro você está perdido. E eu sei que você está me odiando agora, mas eu estou aqui para iluminar a sua vida, para tirar toda a sujeira e para te mostrar que eu quero te encontrar. Você não vai ficar perdido dentro de casa. Amém? Você não ficará perdido dentro de casa. Eu prometo, como pastor dessa igreja, que ao passar essa coisa, nós vamos fazer uma limpeza nessa igreja. Nós vamos fazer uma limpeza, sabe? Se você é membro dessa igreja, você assinou lá, eu sou membro, você vai ter que ter uma vida séria com Deus. Você vai ter que ter uma vida séria com Deus. Porque nós vamos expor a palavra com muito amor na sua vida. Nós vamos te mostrar, olha, você não pode estar dentro de casa e perdido. Você não pode estar com duas medidas na sua vida. Ou você é ou você não é. Acabou, está em cima do muro, amém? Esse é um tempo de nós buscarmos o que está perdido dentro de casa. Todos são bem-vindos, mas membro dessa igreja tem vida com Deus. Tem vida com Deus. Através da luz e através da limpeza que o Espírito Santo vai fazer. Mas aí a última parte dessa ilustração que Jesus traz. Primeiro, se perde por distração da ovelha. Segundo, se perde por causa, respondendo a minha pergunta, por que se perdeu? Por do dono, de quem está responsável. E todos nós estamos responsáveis por esse rebanho que o Senhor colocou sobre nossas vidas. É o nosso trabalho ficarmos observando, ajudando, cooperando com a vida um dos outros.
É o nosso trabalho com muito amor dizer, queridos, isso aqui não está bem na sua vida. Não é trabalho dos pastores, de toda a igreja que ama o Senhor e vive com o Espírito Santo. Mas aí vem a última parte da ilustração, que é o filho. O filho, embora eu falei para vocês que é uma proporção bem maior de perda, 50%, 1%, 10%, 50%. O pai não vai atrás. Claramente, ele quando pede o que é dele, sai. O pai não falou assim, filho, volta, querido. Filho, não faça isso. O pai simplesmente deu. Por quê? Porque ele perdeu-se, porque quis. Não foi descuido, não foi displicência, foi pura vontade. Deus não criou robôs. Deus criou o homem com vontade própria. Deus criou o ser humano com uma vontade própria. Essa é a nossa imagem e semelhança de Deus. Eu e você temos vontade. Eu quero dizer algo para você com todo o temor que eu tenho no Senhor. Nessa igreja, os pastores que pregam aqui vão pregar a verdade. E se você quiser se perder, depois de tudo que a gente fizer, porque você quer se perder. Porque você quer se perder. Você quer, como um filho próprio, viver uma vida dissoluta. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ficar te aguardando. Porque você é filho. Você está me ouvindo? Você é filho. Você é filha. E nós vamos ficar te aguardando. Pastor, ninguém está vindo atrás de mim, porque você é filho. E você não está perdido por displicência. Você não está perdido por descuido, não. Você está perdido porque quer. Você está perdido porque escolheu a vida que escolheu agora. Você está vivendo como está vivendo porque escolheu. E o filho teve que cair em si. Infelizmente, vai ter que bater no fundo do poço como filho. Vai ter que desejar ter o pior dessa vida. Está no fundo do poço para cair em si. Eu fico imaginando aquele jovem desejando comer, vou usar uma linguagem bem pesada, tá? Para nós que somos brasileiros, essa é a linguagem. Lavagem. Você já viu lavagem? Não dá para chegar nem perto de chiqueiro. É horrível. O cheiro embrulha o estômago. Aquele jovem estava no pior dos estágios. Há pessoas que vai ter que chegar nesse limite para entender que o mundo não é mais o seu lugar. Para você entender que você tem um pai que te ama e uma casa que te espera. Que você tem um lugar que vai te honrar e não te deixar nessa situação. Que você tem um lugar onde as pessoas vão aplaudir na sua chegada e não falar de você, criticar você quando você virar as costas. Porque esse jovem vivia todo tipo de chacota. Olha a vida dele. Eu fico imaginando, porque o texto não explica, mas eu tenho que te explicar. Eu sou pastor, eu amo a Bíblia, eu gosto de ensinar. Porcos não fazia parte da cultura judaica. Então, quando Jesus conta essa parábola para escribas e fariseus, automaticamente eles entenderam. Esse homem foi viver em uma terra não do povo. Esse homem foi viver num lugar que não era um lugar que os israelitas estavam, porque criar porcos não fazia parte da cultura dos judeus. É como se ele estava num lugar em terra estranha. Você que está me ouvindo, e alguém vai compartilhar essa passagem com pessoas que o Espírito Santo vai colocar, você está em terra estranha. Isso não é teu lugar. Seu lugar na casa do Pai. Seu lugar perto daqueles que amam o Senhor. E o seu coração sabe disso, mas você, enquanto há recurso, enquanto ainda existe para gastar, você vai estar aí. E nós estamos orando para que isso não fique realmente até você perceber que é muito tarde. Muita dor, sem necessidade. E o filho, quando reconhece, volta. A aplicação para nós, bem rápida, é quando a ovelha, aqui se refere de pessoas que estavam conosco, nosso meio, por nós sermos muitos. Graças a Deus somos uma igreja com um tamanho bom. A gente às vezes nem percebe, porque no meio de tantos, se perder um, a gente não vê. Mas o Espírito Santo está mandando dizer, é uma, mas é importante. Diga comigo, é uma, mas é importante. Eu não tenho como lembrar de todo mundo, mas nós juntos vamos lembrar, você junto vai lembrar, onde está essa ovelha que se perdeu por distração dela. E o Espírito Santo está mandando a gente dizer, vá atrás dessa ovelha. Amém? Quantos podem dizer amém? Nós vamos fazer o quê? Exatamente o que o dono da ovelha fez. Ir até encontrar. E quando encontrar, coloca no ombro, traz de volta. Quando você achar, fala assim, querido, o Espírito Santo me colocou. Eu creio que Deus vai te colocar aqui essa semana em contato com pessoas que foram dessa igreja.
e você fala assim, nossa, o pastor pregou sobre isso. Eu te achei aqui no Trader Joe's, que bacana. Estou no Safeway TV, glória a Deus por isso. Onde você anda? Nem a pessoa vai responder igual ovelha, não sabe nem por que está perdida. Fala assim, como? Está perdida, já sei. Pega no ombro, conecta-se com ela, porque colocar no ombro é conectar-se, amém? Me dá seu telefone, deixa eu ligar para você. Essa semana tem oração na nossa igreja, eu vou orar por você. Está precisando de alguma coisa? Nós queremos te ajudar. Traz ela de volta para casa, amém? Segundo, pessoas que estão aqui dentro, que estão perdidas. Aplicação para nós, as pessoas que estão aqui dentro da casa, é o nosso dever de buscar e orientá-las, essas pessoas. A luz da palavra, ajudá-las a não ficar mais perdidas, amém? Com a ajuda do Espírito Santo, a limpar o que está sujo na vida dela. Vamos deixar de ser complicente, entenda o que eu vou dizer aqui. Eu vi algo muito forte essa semana, mas tocou na minha vida. O bom de culto online é que eu posso pregar no tempo normal, né? Me tocou, a pessoa, acho que foi o pastor Cláudio Duarte, colocou, eu sigo ele, e falou assim, não me chama a atenção falarem mal de mim. O que me chamou a atenção foi a pessoa se sentir confortável falando de mim na sua presença. Uau! Por que as pessoas se sentem confortáveis fofocando perto de você? Por que as pessoas sentem-se confortáveis falando mal do seu pastor para você? Por que as pessoas se sentem confortáveis falando mal de situações para você? Uau! Talvez, queridos, a gente precise usar essa palavra um pouco mais. E da mesma fonte não sai água doce nem água amarga. Quantos podem dizer amém? Sermos somente sim, sim, não, não. Pastor disse ele procedimento maligno. Vamos usar a palavra também para nós. Vamos deixar que a gente seja realmente uma igreja séria com Deus. E que ninguém tenha conforto de pecar na sua frente. Quantos podem dizer amém? Que as pessoas não se... nossa, pastor, fui no lugar, estava todo mundo bebendo. Bem engraçado. Não me convidam para essas festas, sabe? Não me convidam, não. Por quê? Sentem desconfortáveis. É tempo da gente também fazer uma limpeza em nós. Quantos podem dizer amém? Usar a Bíblia para iluminar o que está errado também em nós. E dizer, olha, eu errei sim, mas a partir de agora vou consertar isso. Não vou aceitar mais perder, nem mesmo na minha vida. E por último, a aplicação do Filho. Deixar para nós aqui. Há pessoas que estão perdidas porque querem. E nós como igreja vamos estar orando por elas essa semana. Para que elas voltem. E quando voltar, não tem apontar de dedo. Nós vamos fazer exatamente o que o pai da história fez. A gente vai correr e abraçá-las. A gente vai amar como o pai amou, como se nunca tivesse saído. A gente vai restaurar o que foi perdido. Ele disse ali, coloque anel no dedo, símbolo de que ele é filho. Troca vestes porque santidade volta sobre ele. Sandália nos pés, eu preguei semana passada sobre isso. Olha, essa pessoa está apta novamente a falar de Jesus. Pregar as boas novas do Evangelho. E a gente vai celebrar a volta dos filhos perdidos. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra vai longe. Nós temos tido o alcance de mais de 2.000 pessoas. E obrigado a você que tem compartilhado esse canal, essas mensagens que o Senhor tem colocado em nossas vidas e nossos corações. Aí na sua igreja, faça essa pergunta. Por que se perdeu? Quais são as razões que alguns se perderam? Coloque o diagnóstico, aí dentro do seu contexto. E faça aquilo que Jesus nos ensinou a fazer nessa palavra. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Jesus, como igreja, nós queremos agora fazer um diagnóstico em nós mesmos, como igreja, e nos perguntar por que se perdeu. Se Jesus veio buscar o que estava perdido, se Jesus morreu na cruz para nos salvar, por que alguns ainda estão perdidos? Por descuido deles, como ovelhas? É por descuido nosso, como dona da dracma? Ou é por vontade própria? Possamos, Seu Deus, diferenciar por quais razões as pessoas se perdem e nos prontificarmos a estar ali para buscar, para ir atrás, para varrer, para iluminar, ou, se é como o caso do Pai, de esperar. Pai, muito obrigado por falar conosco hoje. Quero abençoar a sua vida agora, você que está assistindo online. E eu já vou concluir online, que eu tenho uma palavra para dar com o pessoal aqui. Mas você que está nos acompanhando
muito obrigado por estar nos apoiando nesse tempo unprecedente que a gente está vivendo. Muito obrigado mesmo por não deixar de acompanhar na sua igreja. Você tem o hábito de todos os domingos, mesmo que você não está presencial, de assistir o culto ao vivo. Não perca os cultos ao vivo, assista ao vivo, compartilhe, faça um comentário. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre a tua vida. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Tem um e-mail da igreja, você que está nos assistindo de longe, se você quiser qualquer informação sobre nós, info@mpchurch.us. E muito obrigado por estar conosco, por estar nesse tempo com a gente. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.